entre nós com liberdade, Senhor, sem julgamentos, Senhor Deus, sem impedimentos, mas que, em nome de Jesus, o nosso entendimento seja aberto esta noite e nós possamos receber uma palavra rema em nossas vidas, uma palavra capaz de trazer transformação de vida, Senhor. Pai, estamos cansados, Senhor, de conhecer, de ouvir a Tua palavra, Pai, mas não termos forças em nós para mudarmos as nossas atitudes. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa verdadeiramente, Senhor, nos fortalecer esta noite e nos dar, Senhor, uma indignação contra o pecado e nos fazer resistir ao nosso inimigo, Senhor, para que possamos verdadeiramente ter uma transformação em nossas vidas, em nossas casas, em nossos lares, em nossas famílias, em nosso trabalho, Pai. O país precisa, Senhor, sim, de pessoas, Pai, movidas pelo Teu Santo Espírito, para mudar, Senhor Deus, todo esse mal que foi espalhado por essa terra, Senhor. Nós Te pedimos misericórdia por esse país e pedimos que o Senhor comece essa transformação em nós, na Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu mandei para o grupo de pastores hoje uma mensagem que me chegou, que é assustadora. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu queria alertar os pais que têm filhos na idade de 3 até 8 anos, que realmente o que está acontecendo no ensino público é algo devastador. Devastador. Depois nós podemos, se alguns pastores receberam, acho que a pastora Lilian recebeu, divulgar para a igreja. Isso foi uma ministração feita na igreja da Lagoinhas, em Belo Horizonte, de uma pastora, que também é ligada ao ensino, né? Ela é professora, pelo que eu entendi, e ela trouxe para a igreja uma denúncia gravíssima de livros satânicos que estão sendo distribuídos nas escolas públicas e algumas escolas particulares para crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Livros que ensinam bruxaria. Livros que ensinam, por conta da lei de você ser obrigado na escola a estudar a cultura afro, né, ensinam candomblé e outras religiões afro para as crianças de 6, 7, 8 anos. Que falam que o Criador do mundo foi aqueles deuses africanos, enfim, confundir a cabeça das nossas crianças. Isso é um alerta para a igreja. Enquanto a gente, às vezes, se preocupa, né, com as nossas coisas, aqui somos pessoas, tem poucos casais jovens aqui, com crianças nessa idade, mas nós precisamos vigiar. O meu filho, o seu filho, não é obrigado a ficar numa escola e ler um livro de bruxaria se o pai não permitir. Ainda existe família constituída nesse país. E as famílias precisam se levantar contra isso. Porque realmente o laço do diabo contra as nossas vidas, contra a igreja, ele está se fechando. E eles querem criar uma geração de crianças sem os valores de família, sem os valores cristãos, justamente para quê? Para facilitar que daqui a 20, 30 anos, né, vamos dizer assim, os cultos, e, enfim, eu não gosto nem de falar o nome do canhoto, mas, enfim, possa governar esse país e a igreja simplesmente não ter forças para resistir, porque isso vai estar tão inculcado na mente das crianças que, quando forem adultos, eles não vão mais entender o valor dessa palavra, porque a Bíblia foi retirada das escolas públicas. Porque o Estado é laico, não pode haver religião, ensino de religião na igreja. E agora estão ensinando religião afro com a desculpa de que é cultura dos nossos antepassados afrodescendentes. Então, vamos ficar atentos, vamos vigiar, vamos ver materialzinho escolar dos nossos filhos, dos nossos netos, porque os pais ainda têm autoridade sobre os filhos. E aquilo que você não autorizar, não pode ser ministrado ao seu filho. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 14. Eu vou ler duas passagens bíblicas que, aparentemente, elas parecem não ter uma ligação direta entre si.
Mas depois que eu ler essas duas passagens, eu vou citar uma outra passagem bíblica. E aí você vai perceber que essas duas passagens, elas explicam essa terceira passagem, e que essa terceira passagem que eu vou ler para vocês é simplesmente a síntese de todo o Evangelho. Uma passagenzinha bíblica tão pequena, mas que é a síntese de tudo aquilo que nós temos aprendido até hoje e que vamos aprender até o dia em que fomos levados para o Senhor. Então, Marcos, capítulo 14. Eu falei Mateus, eu errei, é Marcos. Marcos, capítulo 14. Desculpa. Vocês percebem que para ler eu tenho que tirar o óculos, né? Então fica difícil. Aí eu não consigo ver vocês, mas eu preciso. Vamos lá. Marcos 14, versículo 1. Ora, dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Ela abriu o vaso? Não, o que ela fez? Quebrou o vaso. E ela derramou todo aquele conteúdo precioso do vaso sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns, que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou uma boa ação comigo, porquanto os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez seja contado para a sua memória. Antes de ler a próxima, eu queria só fazer 2 observações sobre esse texto. Denário era aproximadamente o salário de um dia de um trabalhador. Quanto aproximadamente ganha uma pessoa, por exemplo, que faz uma faxina numa residência? Em torno de 120, 150 reais com a passagem? Ok. 300 denários seriam 300 dias de trabalho de uma pessoa que trabalha, por exemplo, com limpeza. Se você considerar 120 reais, para deixar mais em conta, vezes 300, são 36 mil reais. O que ela fez? Quebrou o vaso, porque nem o vaso ela queria aproveitar. E tudo, talvez tudo o que ela tinha de mais precioso, ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Então eu vou dar a primeira pista aqui do versículo que eu vou comentar, que será o 3º. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ela deu uma verdadeira lição e demonstração de um amor puro, verdadeiro, genuíno, sem esperar nada. Esse foi o segredo dela. Ela não esperava absolutamente nada em troca. Ela simplesmente fez aquilo pelo amor que ela sentiu por Jesus.
talvez por as ministrações, talvez pelas pregações. A Bíblia não fala muitos detalhes, mas algo ela recebeu de Jesus, que a fez ficar tão grata a isso, que sem esperar absolutamente nada em troca, nem ser lembrada os restos dos dias, onde essa palavra for pregada, esta mulher será lembrada. Mas ela não esperava por isso, ela não fez por isso. Ela fez por uma entrega genuína, por amor. Agora, abra em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Pode acompanhar aqui, aqui na tela. Diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, e para experimentar a Jesus, tá? Disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma, de todas tuas forças e de todo o teu entendimento. E qual é a segunda parte da lei? E ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. Casualmente, descia no mesmo caminho um certo sacerdote, um pastor, um apóstolo, nos dias de hoje seria isso. E vendo, o que essa pessoa fez? O que esse apóstolo fez? O que esse pastor fez? O que esse presbítero fez? O que esse diácono fez? Porque aqui fala, é um sacerdote. Era um sacerdote judeu. Fingiu que não viu. Não demonstrou nenhuma misericórdia. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e viu um músico, um levita que adorava ao Senhor, cantava ao Senhor, né? Tinha a sua vida voltada para servir a Deus. Mas o que ele fez? Também passou ao largo. Talvez durante muitos anos, tanto o sacerdote quanto esse levita tenham demonstrado a primeira parte do versículo que diz: Amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu amor, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então eles estavam ali, ministrando, louvando e ministrando a palavra, pregando, mas não estavam se lembrando da segunda parte do versículo: amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele continua: mas um samaritano, e aqui por que samaritano? Porque os samaritanos e os judeus, eles não se entendiam, porque há muitos anos atrás, houve uma separação. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos para o sul, as tribos de sul ficou Judá, e aí no norte ficaram as outras tribos, e aí construíram uma outra cidade para adorar, um outro templo para adoração a Deus, enfim. Eles brigaram, se dividiram e nunca mais voltaram a ser as 12 tribos de Judá juntas, unidas, como uma só. E aí, esses do norte eram conhecidos como samaritanos. Os mesmos filhos de Jacó, vieram da mesma raiz, mas infelizmente estavam separados dos seus irmãos e não se entendiam. Era coisa mais ou menos como brasileiro e argentino. Sabe essa brincadeira do brasileiro e argentino, aquela rixazinha? Era mais ou menos isso. Samaritano era mais ou menos isso com o judeu. Por isso ele cita que era um samaritano, para mostrar para aquele judeu, mestre da lei com quem ele estava falando, que Deus não faz acepção, não. Deus não está interessado se você é sacerdote, se você é levita, se você é judeu. Deus está interessado no coração. E aí ele diz um samaritano. É como se você estivesse na Argentina pregando e dizendo: um brasileiro passou. Ou, pregando no Brasil, você dissesse: veio um argentino e passou, e vendo aquele torcedor brasileiro ali machucado, foi ele que o foi socorrer. É mais ou menos isso, levando na brincadeira, na esportiva. Mas Jesus estava querendo mostrar algo para esse mestre da lei,
que a coisa era muito mais séria do que eles pensavam, porque eles tinham Deus muito na boca, nos lábios, mas não tinham verdadeiramente o coração voltado para as coisas de Deus. E aí diz que mais um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, vendo, encheu-se de quê? Compaixão, misericórdia. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deixando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, talvez um burro, um jegue, um burrico, um cavalo, não sei, levou-o para a estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhes, cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. E ele pergunta então para o mestre, qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos bandidos, dos salteadores? E respondendo o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus, vai tu e faz o mesmo. Agora eu queria fazer um parêntese para explicar uma coisa, para depois a gente poder continuar e entender por que nós fomos educados de uma forma errônea, e isso nos levou até o dia de hoje, pelo menos a mim, eu me coloco nessa turma, não falo por vocês, estou falando por enquanto só por mim, no final você vê se você se encaixa ou não nisso, a ser um crente pela metade, não ser um crente completo, como ensina a palavra. Primeiro para as mães aqui, alguma vez, educando os seus filhos, você disse para ele assim, olha, se você tirar boas notas no Natal, eu vou te dar aquela bicicleta, ou aquele brinquedo, ou aquele presente. Ou talvez, olha, se você se comportar, depois mamãe te leva num lugar aí para fazer aquele lanche que você tanto gosta. Ou, se você fizer isso, mamãe faz aquilo. Ou, se você for assim, papai será assado. E sempre passando para a criança, isso, gente, não é uma coisa natural. Você acha que eu não criei os meus assim? Quando não era prometendo alguma coisa boa, era prometendo uma outra coisa. Se continuar, ó, uma varinha. Então, você faz algo, cumpre algo, e eu vou cumprir algo. Mas, infelizmente, quando nós criamos os nossos filhos assim, e eu criei os meus filhos assim, não que eles tenham sido mal criados ou mal educados, assim como os de vocês também não foram, tenho certeza disso. Mas, infelizmente, a gente vai inculcando na mente dos nossos filhos que, na vida, tudo tem uma certa negociação. Tudo é uma certa troca. Eu me lembro, eu tinha uma coleção, pena que eu não guardei. Hoje eu teria, assim, um valor em dinheiro muito grande se eu tivesse guardado todos os gibis que eu ganhei do meu pai, porque eu lembro que, na alfabetização, depois da primeira série, 2 anos seguidos, para que eu tomasse um copo de leite de manhã antes de sair, porque eu não comia nada de manhã, e minha mãe não queria deixar eu ir para a escola sem o estômago vazio. Então, para tomar o meu copinho de leite, eu ganhava um gibi. Eu acredito que, na época, não sei se vocês são do tempo em que você tinha um sofá, que você levantava e embaixo do sofá funcionava como um baú, e você guardava coisas ali debaixo. Na minha casa tinha um sofá desse. Não cabia mais de tanto gibi que eu tinha. Eu tinha coleções, eu acho até que eu devia ter os primeiros números desses gibis aí da Mônica, do Cebolinha, do Walt Disney, eu devia ter tudo, eu devia ter para mais de 1.000, 1.500 reviews, eu tinha, seguramente. Por quê? Porque eu tomava o meu copinho de leite e ganhava o meu gibi. E era assim, era uma troca. E aí, há um tempo atrás, eu vi uma mensagem do Ed René Kivitz. Quem conhece o Ed René? E talvez alguns já tenham ouvido essa mensagem do Ed René, que ele fala sobre religião.
E ele coloca uma coisa muito interessante, que quem não ouviu, eu vou falar aqui para que você possa nos acompanhar aqui no nosso raciocínio. Ele diz o seguinte, que as religiões mais conhecidas mundialmente são 5. Islamismo, hinduísmo, budismo, judaísmo e cristianismo. E ele diz que em todas essas religiões, e em todas as outras e demais religiões que você conhece, as africanas também, e outras, e inclusive a cristã, você tem, aqui na parte superior, o que ele chama de divindade. Lógico, nós não chamamos o nosso Deus de divindade, mas para nós seria Deus, o Pai, Jeová, Jesus Cristo. E nas outras religiões, cada um tem o seu. Para o judaísmo é Jeová, para o islamismo é Alá, e assim sucessivamente. E aqui embaixo estão quem? Estamos nós, aqueles que creem e vivem para servir a um ser superior. É assim que ele coloca. Ele coloca dessa forma, porque ele não está falando apenas da religião cristã, ele está falando de todas as religiões. Então ele coloca a divindade e coloca aqui nós, seres humanos. Então ele diz o seguinte, que nós fazemos uma oferta à divindade para que a divindade nos abençoe. Ou fazemos uma oferta à divindade para que a divindade não nos amaldiçoe. Todas essas religiões têm um pouco desse relacionamento, uma troca. Eu faço algo aqui, ou cumpro algo com a divindade, e a divindade, então, passa a ser devedora e vai fazer algo para me abençoar, ou, pelo menos, não vai me amaldiçoar. É assim que se compõe o relacionamento em todas as religiões. Se você for para as religiões afro, são exatamente isso. Você faz uma oferenda, uma oferta, ou seja, o que for, para receber um benefício. E, infelizmente, como um pouco da nossa cultura vem de berço, nessa coisa da troca que eu citei, e é claro que pode ter pais aqui que educaram de forma diferente, mas pelo menos muitos com quem eu converso sempre tem essa coisa. Olha, se você for assim, eu faço assado, se você for bem na escola, no final do ano você tem o seu presente, se você for bonzinho, Papai Noel vai trazer o presente, se você for bonzinho, o Coelhinho da Páscoa vai trazer o ovinho, enfim, seja o que for. Em algum momento da nossa infância, nós recebemos, nós negociamos com o nosso pai, ou com a nossa mãe, de receber algo. Então, você cumpre algo, e eu cumpro algo com você. Então, facilita, porque quando nós chegamos na idade adulta, essa negociação, ela está muito viva, muito intrínseca dentro de nós. E aí, infelizmente, o cristianismo começa a sofrer essa deformação. Ou seja, você não recebe mais pela graça. Você passa a receber de Deus se você também fizer algo, se você fizer a sua parte. Vocês estão começando a entender o que eu quero dizer, onde eu quero chegar? O que eu estou dizendo é o seguinte, quando Jesus foi para a cruz do Calvário e entregou a sua vida por nós, diz a palavra de Deus que todo o pecado e toda a maldição que estava sobre nós, ela foi o quê? Cravada na cruz. Tudo foi pago. Como é que aconteceu a grande reforma da igreja, quando surgiu o protestantismo, né, porque a igreja católica era aquela coisa fechada, o povo não tinha acesso à palavra de Deus, e aí houve uma grande reforma. Ela se baseou em cima disso, de que você não precisava comprar uma indulgência para ir para o céu, de que você não precisava usar mais um patuazinho para que não acontecesse o mal para você, porque tudo já tinha sido conquistado por quem? Por Cristo. Então, tudo que eu recebo hoje do Senhor, eu recebo por quê? Pela graça. E é pela graça. E aí, tem algo que, infelizmente, e agora eu quero que você preste atenção, tem algo que, infelizmente, nos foi roubado durante muitos porque eu digo para você que o Pentecostes, ou a igreja pentecostal, ela é uma bênção.
O movimento pentecostal foi uma bênção para a igreja, até certo ponto. Até certo ponto. Porque depois, na busca de estar tentando sempre trazer uma novidade, começaram a haver uma enxurrada de interpretações, e essas interpretações é que começam a levar o cristão a perder essa essência do amor puro, genuíno. O cristão passa a acreditar que ele não é merecedor de nada. E você não é. Mas no momento em que Jesus foi para a cruz do Calvário e te libertou, você recebeu. E você recebe através da sua fé em Cristo Jesus. Gente, isso não é o básico da religião cristã, não é o que você aprende no início da sua conversão, não é a primeira coisa que você aprende. Então, por que depois você fica com aquele medo no seu coração, porque você, de repente, pecou e agora alguma maldição vai vir sobre a sua vida, porque eu errei, eu dei direito legal ao diabo para me tocar. E aí o pastor vem e prega sobre Jó, está vendo? Por que o diabo está fazendo isso na sua vida? Por que a sua esposa está doente? Por que o seu filho está doente? Por que você quebrou o seu carro? Por que você perdeu o seu emprego? Porque você pecou e você deu direito legal ao diabo para agir na sua vida. E o medo entra no seu coração. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Agora, vai me dizer que você nunca pensou assim, de que alguma coisa acontece, em determinado momento, isso está acontecendo porque eu errei, isso está acontecendo porque eu pequei, isso está acontecendo porque eu não dei aquela oferta, isso está acontecendo porque isso. Você começa a ficar com a sua consciência pesada, carregando uma mochila de acusação sobre as suas costas, porque você começa a acreditar que tudo de ruim que acontece na sua vida, você é o culpado porque você deixou de cumprir algo com a divindade. Desculpa eu falar divindade, mas na sua cabeça é assim que funciona. Eu deixei de cumprir algo, então a divindade vai deixar de cumprir algo comigo. Eu deixei de fazer isso, então agora eu vou receber um castigo. E você vive aprisionado, vive com medo, sempre com a acusação do diabo em cima de você. Gente, nem tudo que acontece na nossa vida é diabo, não. São as nossas escolhas que definem o nosso caminho. São as nossas escolhas. E agora eu quero sair um pouquinho dessa situação de espiritualidade e falar um pouquinho sobre aqui, da terra, pé no chão. Eu, durante 2 anos, orei com a minha esposa para abrir a minha empresa. Orei durante 2 anos. E Deus confirmou de todas as maneiras possíveis e imaginárias que era para mim abrir aquela empresa. E eu tenho certeza que teve pessoas aqui que já tiveram essa experiência. Mas por que depois que você abre a empresa, as coisas não correm da maneira como você imagina que ia correr? Porque, afinal de contas, se Deus confirmou, não tem que dar tudo certo? Sim ou não? Deus falou que era para abrir. Eu abri. E aí começa a dar tudo errado? Eu estou quase quebrando, estou falindo. Poxa, Deus mandou abrir um negócio, eu tinha certeza que era Deus, e agora o negócio não está dando certo? Aí vem alguém, né? Aí vem uma pessoa para botar então porque não era de Deus, não. Você deve ter entendido o recado errado. Olha, não é. Não, era de Deus sim. Só que, quando Deus te deu aquilo, colocou aquilo no teu coração, e você ficou durante um tempo orando, por que você também não ficou durante um tempo se preparando para ser dono daquele negócio? Para saber se você tinha vocação para aquele negócio, para saber como você ia gerir aquele negócio. Porque você acha o seguinte, não, se Deus confirmou, agora é Ele que faça o resto, eu só vou abrir, o problema é de Deus, a firma é dele, eu abri a empresa é do Senhor. Meu carro é do Senhor, tá, então entra no carro e manda ele dirigir. O carro não é dele? Aí você sai com o carro, sem carteira de motorista, é preso. Poxa, mas como é que acontece isso, Senhor? O Senhor falou que ia me dar um carro, me deu um carro, e agora foi preso porque eu não tenho carteira? Deus falou que ia te dar um carro, mas quem tinha que tirar a carteira era você. A carteira não ia aparecer do além. E empresa não se abre assim. Eu sei que depois de 1 ano, eu estava tão insatisfeito, tão triste de ter aberto aquela empresa, que o que eu falei para você, meu amor? Eu cheguei a pensar assim, eu não tenho capacidade para gerenciar uma empresa. Eu vou voltar a ser empregado. Eu consegui, em 1 ano, me convencer de que eu não tinha competência para aquilo que eu estava fazendo.
E sabe o que estava errado? Tinha só uma coisa errada. Eu não tinha ainda percebido qual era a minha vocação. Eu era engenheiro civil. Então, uma empresa de engenharia civil tem tudo a ver. Está ligado, tem tudo a ver. Eu tenho um curso de cabeleireira, abri um salão, tem tudo a ver comigo. Legal. Mas eu não tinha nenhum conhecimento, ou pouco conhecimento, primeiro, administrativo. Segundo, na empresa em que eu trabalhava, na área de engenharia, eu era uma coisa, hoje essa palavra virou moda, mas naquele tempo eu nem sabia direito o significado disso. Mas eu era extremamente competente na minha função dentro da empresa onde eu trabalhava, porque eu sempre fui um excelente gestor. Eu sabia gerenciar pessoas. Eu sabia montar equipes. E as minhas equipes, elas eram muito, extremamente competentes. E aí o meu departamento era um departamento que andava igual um relógio. Só que quando eu abri a empresa, eu queria fazer tudo. Eu queria estar na obra, eu queria fazer a compra da mercadoria, eu queria retirar o material, eu queria levar o material. Eu fui me sobrecarregando de coisas operacionais que qualquer pessoa pode fazer, e o meu tempo era totalmente tomado por um serviço, vamos chamar de braçal, menos intelectual, e mais braçal, mais operacional, e eu não conseguia gerir a empresa, porque eu estava ocupado com o dia a dia daquele serviço. Então eu tinha que ir para a obra era num shopping de madrugada, aí eu tinha que ir para a obra às 10 horas da noite, ficava lá até 3 horas da manhã, tinha que acordar às 8 da manhã, porque eu tinha que comprar material para a noite seguinte, aí não tinha quem fosse buscar, tinha que ir buscar com a picape, aí eu tinha que ir na loja buscar o material, e eu ficava naquela roda viva, e eu fiquei infeliz, e as coisas começaram a não funcionar. Porque eu deixei de ser gestor no trabalho em que eu funcionava, porque eu era diretor executivo de uma empresa na área de expansão, e fui ser um operacional, um engenheiro de obra. E aquilo ali não era mais a minha vocação. A minha vocação é outra. E quando eu entendi isso, e simplesmente fiz uma mudança na forma de gerir a empresa, da noite para o dia, como num milagre, a empresa começou a funcionar. Então eu tinha uma pessoa da minha confiança, que eu nem era funcionário, ele era um freteiro, tinha lá um... Então ele passou a ir buscar material para todas as obras que eu tinha, era ele que ia buscar. O nome dele já passava para a loja já até conhecia ele, chegava lá, pegava o material, botava no caminhãozinho dele e levava para a obra. Pronto. Menos um trabalho para mim. Contratei um encarregado. Passei para ele um pouco da experiência que eu tinha. Então, ele já passava a ir para a obra à noite. De manhã, o que ele fazia? Ele só mandava uma mensagem para mim dizendo o material que ia precisar para aquela noite. Então, eu continuava comprando material, mas não era mais responsável em saber o que estava faltando, não era mais responsável em buscar. E comecei a gerir o negócio de uma forma diferente. E aí o negócio começou a dar certo. Então, espera aí. Estava ou não estava no coração de Deus esse negócio? Era para abrir ou não era para abrir? E aí, quantas pessoas estão perdendo os seus sonhos porque Deus tem confirmado e você não se preocupa, como eu não me preocupei, em saber qual é a minha vocação naquele negócio. Porque você pode ser dona do salão e não precisar botar a mão num cabelo nem numa unha. Porque a sua vocação vai ser gerenciar, formar equipes que façam isso com competência, que enquanto você está ali, se acabando de trabalhar e não consegue atender todos os clientes, você podia ter 2, 3 pessoas te ajudando, dando emprego, e que iam fazer com que o serviço funcionasse. Porque aí você pode receber o seu cliente com um sorriso, e assim por diante, e tantas outras coisas. Então, na verdade, a gente acha que quando a coisa não dá errado, não deu certo, em vez de buscar qual é a falha, nós vamos buscar qual é o pecado. E aí você fica tão preocupado em saber aonde está o pecado, que você não olha para o negócio como um negócio desse mundo, dessa terra. Isso aqui não é espiritual, gente. Está lá a casa para vender. Mas eu não consigo vender a casa, pastor. Eu botei a casa para vender, está 1 ano para vender, não consigo vender. Já falei com Deus que se eu vender a casa, eu dou 10% de dízimo para a igreja. Olha a troca.
Deus, se eu vender a casa, eu dou 10%. Bom, então agora eu vou para casa, porque amanhã a casa está vendida. Afinal de contas, eu vou dar 10% de dízimo. Já prometi isso a Deus. Entende? O preço está correto. O momento para venda é agora. A forma que as pessoas com quem você falou para vender a casa, as imobiliárias, é daquela região, é do local, conhecem o mercado, enfim, tem uma série de coisas que são dessa terra, desse mundo, que não é espiritual, não é você dizer, vou vender a minha casa, e aí você promete que vai dar o dízimo para a igreja e Deus vai fazer o resto. Você às vezes esquece até de anunciar, de botar num site, ou de passar para alguém que tenha essa expertise de venda, procurar uma imobiliária local para fazer a venda, um imóvel lá em Campinas, você quer botar aqui em São Paulo, numa imobiliária de São Paulo, vai botar numa Lopes, pronto, vai ficar lá 50 anos, lá, ninguém vai, a Lopes tem 100 mil imóveis, você acha que alguém vai olhar o teu imóvel lá para vender? Não, procura uma imobiliariazinha pequena lá no bairro, de preferência próxima onde você tem a sua casinha, porque eles lá só tem 30 para vender, então eles precisam vender para poder ganhar a comissão, vão correr atrás. Como é que vocês acham que eu vendo os apartamentos que eu vendo? Agora, em janeiro, eu vendi 2. Um no Rio de Janeiro e um aqui em São Paulo. Mas não está vendendo nada, pastor. Pois é, eu botei 2 apartamentos à venda, vendi os 2. O de Niterói eu vendi com a imobiliária lá, do bairro do Fonseca. A outra eu vendi aqui com a imobiliária que fica aqui pertinho também, onde eu tinha um imóvel ali, que é... Agora até esqueci o nome do lugar. Hã? Não, é a Vereador Zé Diniz, mas é aquele bairro lá, agora... Boa Vista, acho que é isso. Lá no finalzinho da Vereador Zé Diniz. Mas eu podia ter colocado o imóvel para vender numa empresa Coelho da Fonseca, falado para Deus que eu ia dar 10%, e o imóvel está sem vender até hoje. Então, tem coisas que não é para Deus resolver, é para você resolver. Tem coisas que é para você correr atrás e parar com essa coisa de troca. Agora, vamos voltar aqui. Então, pastor, então eu não devo dar nada, né? Eu tenho que segurar tudo. Qual foi a primeira palavra que nós lemos aqui? Foi sobre uma mulher simples, pobre, que entrou dentro de uma casa, que não se preocupou nem com o valor do vaso, porque, me desculpa, colocar uma coisa tão preciosa, aquele vaso também devia ter um certo valor. Porque quando você tem um perfume precioso, ele vem numa embalagem bacana, não é assim? Vocês já viram a caixa de um Rolex? Meu Deus do céu, só a caixa do relógio já é um negócio fantástico. Você olha aquela caixa assim e fala, meu Deus, nem precisa ter relógio dentro. Só a caixa, de tão bonita que é a caixa. É uma coisa linda, só a caixa. Porque o que está dentro tem valor. Então, aquele vaso com certeza tinha valor. Ela chegou lá, não se preocupou com o valor, quebrou o vaso e fez o quê com 36 mil reais? Derramou sobre a cabeça de Jesus. Sabe por quê? Amor. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação de amor. A nossa relação com o nosso filho tem que ser uma relação de amor. Filho, o pai quer que você seja bem-sucedido na escola, que você tire uma boa nota. Não é porque no final do ano eu vou te dar uma bicicleta, é porque eu vou ficar orgulhoso, poder chegar para os meus amigos e falar, meu filho passou de ano. Gente, se um filho escuta isso de um pai e de uma mãe, é o maior estímulo que ele pode ter, porque o filho, por mais rebelde que ele possa parecer, tudo o que ele quer é honrar o pai e a mãe. É agradar o pai e a mãe. Meu filho vai fazer 30 anos, e até hoje, tudo o que ele quer é que eu chegue para ele e fale assim, filho, você fez um bom trabalho nessa obra, porque ele agora está supervisionando a parte de obras, eu não preciso mais me envolver com essa parte. E tudo o que ele quer é a minha aprovação. Falar para ele, filho, bom trabalho. Ele só quer isso, mais nada. Não está preocupado com salário, não está preocupado com a sociedade que eu dei, não está preocupado com nada. Ele está preocupado em ter a minha aprovação. Então, se você tira essa situação de troca, de ter que fazer algo para receber algo, e deixa o amor conduzir esse relacionamento, você vai poder ofertar com alegria no seu coração, sem fazer conta do que você está dando, porque você sabe que você dá aquilo por uma alegria, por um agradecimento, uma satisfação tão grande pelo que Deus tem feito na sua vida. E parece que quando o seu coração tem gratidão pelo que você recebeu de Deus, por menor que seja,
Parece que as coisas são multiplicadas na nossa vida. Se alguém perguntar para mim, pastor, qual é o segredo do sucesso? Eu não sei, senão eu ensinava para vocês, de verdade. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho um coração muito grato. Nas pequenas coisas, eu sou grato. Nas grandes coisas, eu também sou grato. A minha gratidão, ela não tem tamanho, ela não tem parâmetro. Eu sou grato numa coisa muito simples e sou grato em algo... Você quer ver um exemplo disso? Isso foi algo que, graças a Deus, eu consegui inculcar nos meus filhos. O meu filho foi numa célula na terça-feira. E ele estava preocupado porque ele tinha um compromisso na obra às 10 da noite. E ele saiu dessa célula às 10 da noite de Moema. Chegou na obra às 10h30. E ele estava preocupado que a pessoa com quem ele tinha agendado para estar lá para fazer um determinado serviço pudesse desencontrar, pudesse fazer alguma coisa. Quando ele está chegando no shopping, ele vê o carro, né, com a logomarca dessa empresa. Aí ele para do lado do carro, e vocês são da Tecnoporta, viemos instalar a porta aqui na REN, não sei o quê. Puxa, e aí? Cara, foi bom eu te encontrar. Eu não tinha o teu telefone, o shopping está fechado, eu não sei nem por onde entrar, a gente ia embora. Eles não foram embora porque eles encontraram com o Rodrigo. Falaram, não, é que à noite a entrada é por outro lugar, vem comigo. E aí ele foi, guiou e deu tudo certo. Mas sabe o que ele fez? Ligou para mim e falei, pai, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Nossa, eu cheguei atrasado aqui por causa da célula, mas Deus foi tão tremendo que justamente o atraso que eu tive foi para encontrar a pessoa, para poder fazer o serviço e tudo dar certo, porque senão ele ia embora e não ia fazer o serviço que a gente tinha combinado. Ele foi grato a Deus por uma coisa tão pequena. Coração. Aí ele lembrou isso para mim, falou, viu, pai, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu falei, você fez bem, meu filho, você fez bem. Ele falou isso para mim no telefone, de verdade. Gente, um coração grato, por quê? Porque encontrou o fornecedor, porque ele não tinha o telefone da pessoa, a pessoa não tinha o telefone dele. Gratidão. Se esse é o segredo, eu não sei. Eu sei que eu tenho vivido isso na minha vida, gratidão. Por todas as coisas, seja elas quais forem, pequenas ou grandes. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu interpreto essa passagem, não é com relação à oferta, ser fiel na oferta, ser fiel. Não, ser fiel no amor, ser fiel na gratidão. É pouquinho, seja grato a Deus, naquele pouquinho. E Deus vai transformar aquele pouquinho numa porta para algo melhor. Uma vez eu contei aqui na igreja que eu consegui ganhar esse cliente que eu tenho hoje, e foi de uma forma sobrenatural, porque eu tenho empresas, na época, uma empresa veio falar comigo e disse assim, que estava 6 meses tentando fazer cadastro, só o cadastro, de tanto documento que essa empresa exigia para poder cadastrar uma construtora grande, 6 meses para poder, de tanta documentação que pediram. E a gente foi cadastrado nessa empresa com um e-mail onde eu botei o meu CNPJ. Isso foi sobrenatural. Mas o que foi natural, que dependeu de mim? Na época eu estava sem obra e eu acertei um trabalho como engenheiro para ficar trabalhando para uma construtora numa obra dessa empresa. Eu era engenheiro da obra. Poxa, mas empresário com empresa, morando em Moema e foi trabalhar de empregado numa construtora. Falei, fui. Durante 3 meses. E aí Deus, talvez, vendo que eu estava disposto a qualquer coisa, lá eu conheci o comprador dessa empresa, que foi visitar a obra, e chegou lá, me conheceu, e viu que diversas pessoas que estavam lá, falavam que trabalhavam para mim, na verdade não eram meus funcionários, eram pessoas que eu fui indicando para a construtora. Estão precisando de pintor. Não, eu tenho uma equipe bacana. Aí eu indicava, que trabalhavam comigo no passado. Estou precisando de alguém para fazer o combate a incêndio. Não, eu tenho uma equipe bacana. Quando essa pessoa entrava na obra e perguntava para eles, para quem você trabalha, eles não diziam que era para outra, para Cairós. Aí eu falei, quero conhecer essa Cairós. Quem é essa Cairós? Eu não contratei a Cairós, e aí foi aonde ele foi, me conheceu, quis me conhecer, e abriu essa oportunidade para mim. Talvez eu pudesse dizer, não, de empregado eu não vou trabalhar. Deus vai abrir a porta, Deus vai me trazer um cliente, esse cliente vai me contratar e eu vou arrebentar a boca do balão. Sou filho de Deus. Eu sou filho do rei. Para mim é só o melhor. Vou trabalhar de engenheiro para uma construtora? Vou fazer isso não? Isso não é para mim.
Estou esperando o melhor de Deus. E aí você fica em casa durante 2 anos, 3 anos, esperando o melhor de Deus. Porque, às vezes, a porta que Deus tinha para abrir para você passava por uma situação de humildade. De você se humilhar, entre aspas, né, ser humilde. E Deus fala, pô, esse cara, bacana ele, olha, está ali, está trabalhando, está me agradecendo, porque eu consegui um emprego de engenheiro para ele. Ah, não, ele merece mais. Ele foi grato por isso? Deixa eu dar mais a ele. E hoje é meu principal cliente, 80% do meu movimento é essa empresa que dá. A gente tem assim, um relacionamento com essa empresa já há 7 anos, e foi onde a empresa cresceu, foi junto com esse grupo. Posso até citar aqui, a loja Renner. A loja da Avenida Ibirapuera com a Jurucê, maravilhosa, fomos nós que fizemos. Então, uma empresa que tinha capacidade de fazer aquele tipo de obra, foi trabalhar como empregado de uma outra construtora. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que acham que é humilhação. Eu tenho um menino que hoje, ele 1 ano e 2 meses, ele fez um curso é 2 anos. Ele é tão esforçado que ele fez em 1 ano e 2 meses, se forma agora em maio, em técnico de segurança do trabalho. Mas antes de se formar, ele já assumiu toda essa área na minha empresa, que a gente chama de conformidade. Esse menino começou a trabalhar comigo na obra, ele era ajudante de pedreiro. O meu filho identificou que ele tinha uma capacidade a mais, que ele tinha conhecimento, ele tinha 2º grau completo, sabia mexer com computador, tirou ele como ajudante de pedreiro, botou ele no escritório de obra. Do escritório da obra, ele começou a mandar os documentos tão organizados para mim, melhor do que o meu filho mandava, que eu peguei ele da obra e botei ele no escritório. Quando entrou essa coisa da conformidade, que eu tive que montar um departamento de RH, comecei a entrevistar um monte de técnico de segurança e ninguém conhecia absolutamente nada, o menino já sabia mais só de estar lidando com isso no dia a dia do que um técnico de segurança que eu ia contratar. Eu falei para ele, você vai fazer o curso, você vai ser o técnico de segurança da empresa. O salário dele vai dobrar. Ele já ganha um pouco mais, porque a gente paga um pouco mais pelo trabalho dele, mas o salário dele vai dobrar. Ele saiu de um salário de um ajudante de pedreiro para um técnico de segurança de uma construtora. O currículo dele tem técnico de segurança que ganha R$6.000, com experiência. O que eu quero dizer com isso? Ele precisava. Ele foi lá, se submeteu a trabalhar como ajudante. E dali Deus abriu uma porta. E ele é cristão também. Então, puxa vida, às vezes o nosso orgulho não nos deixa conquistar grandes vitórias, porque às vezes parece que a gente não confia no amor de Deus. Porque como o nosso amor está sempre vinculado a alguma coisa, não, eu vou fazer isso, mas eu espero isso. Então, não é um amor ágape, não é um amor incondicional, é sempre um amor esperando alguma coisa em troca. E, infelizmente, as igrejas dos nossos dias têm alimentado esse ciclo vicioso. Olha, faz isso, e você recebe isso, faz aquilo, e você recebe assim. Ó, se você não fizer isso aqui, olha, o devorador vai entrar na tua casa, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. E tudo que Deus quer é um relacionamento de pai e filho, um relacionamento voltado no amor. Gente, quem tem filho aqui? Gente, o seu amor para o seu filho é condicional? Ou seja, olha, se você me abraçar, eu vou amar você, mas se você não me abraçar, eu não te amo. O filho pode até bater na mãe, a mãe vai cair no chão, machucada, chorando, e vai dizer, filho, eu te amo. Porque é incondicional. Esse é o amor que Deus quer, que nós entendamos que Ele tem por nós. Então, você acha que Ele seria capaz de dar um castigo? Ah, vou dar um castigo. Ah, mas pastor, mas quando a gente peca não tem consequência? Veja, a consequência é do pecado aqui na terra. Se você avançou o sinal vermelho, você vai ser multado. Se você beber e dirigir e for pego, você vai ser preso. Paciência. Isso não tem a ver com Deus, meu Deus do céu. Nós temos que parar com essa história de que tudo é Deus e tudo é o diabo. Não, muitas escolhas erradas são nossas, nós fazemos porque queremos. Agimos errados e pagamos o preço, temos a consequência da nossa ação. Mas isso é aqui na terra, porque o relacionamento com Deus é de amor. Tudo Ele já fez por nós. Se eu chegar aqui e der uma oferta grande, com amor, Deus vai me abençoar. E se eu não der, porque naquele dia eu não senti no coração que, não sei, por algum motivo, não senti no coração, como diz, cada um oferte conforme Deus propõe no seu coração. Deus não vai te amaldiçoar. Você precisa entender isso. E aí, alguma coisa boa vai acontecer naquela semana e você, por gratidão, na próxima semana, semana passada eu não ofertei, Senhor, mas hoje, olha, eu trouxe aqui para a sua obra. Por quê? Porque essa obra é para evangelizar.
É para trazer outras pessoas ao conhecimento de Cristo, principalmente agora que as crianças estão aí na escola. Imagina a bênção que é uma escola dominical, onde se fala de Deus, enquanto que na escola lá fora está se falando de bruxa. Meu Deus do céu! Quanto não vale isso, meu Deus do céu? Quanto não vale para um pai poder ter uma escola dominical numa igreja, onde seus filhos vão ser ensinados a verdade? Mas nós temos que, vamos dizer assim, temos custo com isso, com os materiais, com tudo isso. Então, a sua oferta serve para isso. Se você tem o entendimento de que você pode ajudar, ajude. Mas não por medo de que, se eu não der essa oferta, eu vou ser amaldiçoado, Deus vai... Não, Deus não vai. E aí, como você tem esse amor incondicional de Deus, você tem que ter um amor incondicional para Ele. Quantas bênçãos... Olha, uma vez um pastor veio falar para mim, que quando eu ministrasse, que eu contasse sempre as bênçãos na terceira pessoa, como se fosse com alguém, não comigo. Porque as pessoas ficavam constrangidas porque achavam que... Sim, porque era tanta bênção, todo dia na minha vida, né? Até hoje, é verdade. Eu não fico constrangido de contar. Eu acho que se você é abençoado por Deus, você tem que se orgulhar disso, não se envergonhar disso. Eu estou envergonhado porque Deus está me abençoando demais e não está abençoando meu irmão. Eu não sei qual é o relacionamento dele com o pai, eu sei que o meu relacionamento com o pai é eu pulo nos braços, eu abraço, eu beijo, eu sou assim. Meus filhos são assim comigo. Até meus cachorrinhos são assim. Viu, pastor Aline, que bonitinhos? Então, minha filha e minha esposa ganharam 2 cachorrinhos. Eu chego em casa, os 2 vêm em cima de mim, mas eles começam a me lamber. E, sabe, é um negócio que eu tenho que botar a mão aqui assim, porque quer beijar, e eles ficam desesperados querendo me beijar. Meu Deus do céu, eu não vou amar um bichinho desse. Na primeira semana eu falei assim, irmão, eu vou dar esse cachorrinho, está dando muito trabalho, chora de manhã cedo, 5 horas da manhã está chorando. Pergunta se eu vou dar. O amor deles por mim é um negócio... Se eu saio do quarto e fecho a porta, ele fica chorando, porque ele quer me seguir. Aonde eu vou na casa, ele vai seguindo. Não segue todo mundo, segue a mim. Aonde eu estou, ele está. Eu pergunto, meu Deus do céu, se você age assim com Deus, não como um cachorrinho, mas como um filho amoroso que quer estar perto do pai, que aonde está lembrando dele, que aonde está agradecendo por tudo, sabe? Eu sou daqueles, agora eu não pego ônibus, mas quando eu pegava ônibus, eu era daqueles que chegava no ponto, via o ônibus, puxa, Senhor, que bom, olha, se eu atrasasse 1 minuto eu já não pegava. Agradecia. E se eu perdesse o ônibus, eu falava assim, Deus, obrigado, alguma coisa vai acontecer. Já aconteceu de um ônibus passar, vinha um outro ônibus 15 minutos depois, chegou lá na frente, adivinha? O primeiro que tinha passado estava quebrado. Aí as pessoas tiveram que entrar no segundo, onde eu estava sentado. Eu falei assim, Deus, mas como o Senhor é tremendo. Na hora veio na cabeça assim, Deus, como o Senhor é bom. O Senhor não deixou eu pegar aquele porque ele ia quebrar. Gente, um coração grato com coisas pequenas. Deus vai te dar coisas maiores, porque vai falar, nossa, mas se isso aqui alegrou tanto o coração dele, meu Deus do céu, deixa eu fazer alguma coisa a mais aqui, que aí eu quero ver a reação dele. E Deus vai querer sabe aquele filho meloso, né? Tipo assim a Júlia, né? Que paizinho, e abraça, e beija. Então, tipo assim a Esther com o pai, né? Você está no shopping, mãe, vai abraçar o Daniel, deixa o pai aqui comigo, sabe, filho assim? Pergunta para o Arles, a gente se derrete. E você acha que Deus é diferente? O que ele vai negar para você se você tiver esse relacionamento com Ele? Não tem um relacionamento de troca, é só isso que eu quero dizer. Sabe, quebra o vaso de alabastro, derrama sobre Jesus, diz, Senhor, é tudo teu, olha, é aqui, ó, Senhor, é para o Senhor mesmo. É para o Senhor mesmo. Porque é um amor incondicional. Esse relacionamento que a gente precisa ter com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Fazer o bem ao seu próximo, poder ajudar o próximo, poder, sabe, não fazer esperando nada em troca. Sabe? Tem pessoas que entendem, às vezes, um ato de amor. Tem pessoas que não entendem. Às vezes você é levado por amor a tomar um ato que outras pessoas não teriam coragem. Mas eu não teria coragem. Mas amém. Se aquele irmão teve, deixa. Foi um ato de coragem, que ele foi lá, abençoou o irmão por amor. O que ele está esperando em troca? Nada. É isso que Deus quer. E a hora que você começar a fazer isso pelo próximo, você acha que Deus está lá de cima, Ele não está olhando, Ele não está vendo? Ele não está contabilizando aquilo ali na tua conta? Amar a Deus sobre todas as coisas com amor genuíno e verdadeiro, nunca com troca. E amar ao próximo, também sem esperar nada em troca. Não esperar o que ele pode fazer por mim se eu fizer isso por ele.
porque o mundo está assim hoje, mas nós não somos mais o mundo. Amém? Amém. Louvado seja o nosso